Fala, meu padrinho e minha madrinha, beleza? Professor Cisley Herculano de Geografia, que você já está acostumado a ver. Trago aqui um conteúdo muito importante que cai na sua prova da ESA, que é a urbanização. Meu amigo, minha amiga, você candidato, você candidata, você sabe o que é urbanização? Bom, gente, a urbanização será um processo. É um processo na qual o contingente das pessoas que vivem nas cidades supera o contingente populacional que vive no campo. Então você não pode entender a urbanização apenas como crescimento de prédios ou infraestrutura. Tem que haver essa relação de proporção de maior concentração populacional nas cidades. E como que isso ocorre, meu amigo, minha amiga? Como que isso ocorre? Através da migração do campo para a cidade, aquele popular êxodo rural que você já conhece. Então, basicamente, o êxodo rural vai ser o ponto principal para a gente falar do crescimento da população, da urbanização no território brasileiro. Agora, eu apresento para você o seguinte, pessoal, as principais características desse processo de crescimento da população nas áreas urbanas. Primeiro, é um processo recente. Recente porque se iniciou no século XX e também se concluiu no século XX. Eu vou pedir para colocarem aqui a data embaixo para você poder visualizar melhor. Esse processo vai se acelerar a partir da década de 30 e ele vai se concluir a partir da década de 80. Então, basicamente, você vai perceber que nesse curto espaço de tempo, o Brasil ele vai ter essa transferência muito grande da população do campo para a cidade. E o que isso mostra pra gente é que, já que esse processo foi recente, muito acelerado, ele teve a ausência de planejamento. Em outras palavras, as cidades elas não tiveram como se preparar para poder receber a população. Houve um crescimento desproporcional nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, o que vai ter consequências bem importantes para a gente poder falar na aula de hoje. Beleza, meu amigo? Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Bom, pessoal, seguindo aqui com o nosso conteúdo, olha só, temos aqui as causas, né? E eu quero que você entenda as causas como o fator, o que motivou a galera a sair do campo para ir para a cidade. É importante você fazer sempre uma relação do processo de mudança na estrutura econômica brasileira, que deixa de ser um modelo agroexportador, concentrado no setor primário, e passa a ser um modelo mais urbano e industrial, ou seja, com um foco maior para o mercado interno. Dessa forma, as cidades elas começam a se expandir de um ritmo muito mais acelerado. Ora, o que motivou a galera a sair do campo e ir para a cidade? Eu costumo dizer que, para que estimule a migração, é necessário que o seu local de origem não tenha uma condição muito favorável para a sua sobrevivência. E no campo brasileiro não foi diferente. Repara o seguinte, uma das causas para esse crescimento acelerado nas grandes cidades foi a concentração fundiária. O que vem a ser a concentração fundiária? Basicamente a concentração de terras. A gente sabe que no Brasil a terra ela é mal distribuída, ou seja, existe muita terra na mão de poucas pessoas. Ou seja, sobra um grande contingente de pessoas que não têm acesso à terra. E na busca por melhores condições de vida, elas migram para as áreas urbanas para conseguir a tão sonhada mobilidade social e a subsistência para a sua família. E o ponto mais importante para você entender como causa, como fator, é a mecanização do campo, gente. Ou a Revolução Verde. Esse momento aconteceu no Brasil no final da década de 60 e ao meado ali da década de 70. Esse momento ficou conhecido como a modernização das atividades produtivas, ou seja, a entrada de máquinas, de insumos, de várias tecnologias para poder melhorar e intensificar a produção no campo. Ora, se nós temos a chegada de máquinas, consequentemente, a população que está trabalhando não será mais tão necessária constantemente como meio de produção. E assim, muita gente fica sem conseguir garantir essa subsistência. Aí tu pensa, o cara já não tem terra para poder produzir e agora ele é substituído pela máquina, sendo contratado apenas sazonalmente, cadê a palavrinha aqui? Como um boia fria, cara. Então esse cara, automaticamente, ele não vai ter outra escolha a não ser ir para as cidades, em busca de uma melhor condição de vida, em busca de emprego, enfim, em busca de uma mobilidade social. Então você vai perceber que ao longo do século XX, a gente vai ter uma migração em massa para as grandes cidades. E aí, quais serão as consequências, meu amigo? Fica aqui comigo, olha só, as consequências, a intensa metropolização.
Vamos lá. O que seria metropolização? É um conceito urbano muito importante para a sua prova. Eu vou pedir para o meu contra-regra colocar aqui embaixo para ficar melhor para você anotar. A metropolização vai ser basicamente quando uma cidade ela se torna uma centralidade de toda uma região composta por cidades menores. Em outras palavras, a metropolização será o processo desse crescimento que vai gerar uma região metropolitana. Quer um exemplo de região metropolitana? Coloca o mapinha aqui, meu contra-regra, beleza? Olha aí, ó, região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente percebe que temos uma cidade que vira uma centralidade, que é a capital Rio de Janeiro, e cidades no entorno que vão de fato compor essa região, dependendo, vivendo em função do Rio de Janeiro, como é o caso, por exemplo, de Mesquita, como é o caso de Caxias, como é o caso de Nova Iguaçu, que você está observando aqui. Chama para mim aqui o mapa de São Paulo, meu contra-regra. Olha, o mapa da região metropolitana de São Paulo. Tu tá vendo aí, né? A cidade que forma essa centralidade é a cidade de São Paulo. E as cidades que estão unidas a São Paulo, você percebe que formam essa região metropolitana. Elas dependem, de fato, da cidade de São Paulo para conseguir ter esse seu crescimento. A gente chama essa área metropolitana de Grande São Paulo. Qual é o grande lance, né, gente? É que entre essas cidades vão ter intensos fluxos pendulares. E se você quer um conteúdo muito mais aplicado, vem nessa paginazinha aqui que está surgindo aqui, ó, do Instagram, que nós vamos ter outros conteúdos preparados para você. Então, basicamente, cara, quando a gente fala sobre esse problema da metropolização intensa, a gente percebe que as cidades elas vão estar muito interligadas, funcionalmente e também integralmente na sua infraestrutura. E a macrocefalia urbana, gente, será o inchaço urbano, uma outra importante consequência desse crescimento acelerado. Quando eu falo de macrocefalia urbana, eu quero que coloque a definição aqui, por gentileza. A definição mais próxima é a seguinte: é o crescimento desordenado que culmina na queda da oferta de serviços. Então, por exemplo, nessas grandes cidades, você vai ter uma população que chegou a um número muito assustador, a um número muito elevado e, consequentemente, devido a esse crescimento muito acelerado, você vai ter a queda de serviços como infraestrutura, como serviços, como a questão de educação, como o saneamento e também a saúde, os transportes ficarão também decadentes. E aí você percebe, você que está me acompanhando das grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, todos esses problemas no seu cotidiano. Então a macrocefalia urbana será de fato ali uma consequência importante que a gente deve citar. Então, meu amigo, minha amiga, candidato, candidata, meu padrinho, minha madrinha, espero que você tenha entendido o nosso conteúdo. Fica aí com a gente, tamo junto, grande abraço.